Mas, irmãos, Amém. queridos, semana passada, estivemos falando sobre um assunto que tem movimentado muita gente, que tem trazido algumas reflexões, que é a questão desse movimento agora das pessoas que não têm igreja, movimento do sem igreja. E muitas vezes a gente acaba ficando refém, né, de algumas falas, de algumas notícias, e a gente sabe que o senso comum ele faz isso aí, né? Ele extrai mentiras, né, que são lançadas e elas são ditas muitas vezes e acaba se tornando verdade nas nossas vidas, né? E nós queremos caminhar na convicção daquilo que Deus tem pra gente, né? E quando o pastor Ismael falou assim, não, a gente tem uma escala aqui, né? E como a nossa liturgia também não é fixa, a gente não fica escravo da nossa liturgia, mas temos uma liturgia, né, de oferta, de todos os acontecimentos, né, que a gente entende como culto a Deus a gente precisa fazer. Também na nossa escala não tem uma liturgia, né? E aí o pastor Ismael falou, não, você vai pregar de novo, né? E eu entendo naquilo que a gente tinha que continuar falando sobre o que a gente começou a abordar. Só que agora nós vamos caminhar para um outro capítulo, né? Então nós já falamos sobre a questão, né, de qual é a nossa visão, daquilo que a gente também conversa como conselho, como igreja, o que a gente pensa da igreja, né? O papel fundamental e crucial de ser igreja, de viver em igreja, né? De viver em comunhão, né? De viver em comunidade, né? Eu penso que a gente pode estar explanando sobre isso, e eu queria agora, falando com Deus, e como é que a gente poderia dar continuidade. E é justamente então aquilo que Satanás faz quando ele trabalha sobre a questão contrária de ser igreja. E é justamente levando a gente à solidão, levando a gente aos achismos, né, dessa sociedade. Quando nós vamos em qualquer lugar, em qualquer cultura, pregar o Evangelho, nós precisamos ter cuidado, né, de qual é a dinâmica daquele local, de qual é a cultura, né, de quais são os parâmetros, para que a gente então possa levar a nossa mensagem. Porque muitas vezes nós somos tidos como arrogantes, os cristãos, porque a gente é o detentor do saber da verdade absoluta, de um Deus absoluto, e que de fato é isso que a gente entende. Só que quando nós vamos passar isso para outras pessoas, e se nós não passarmos essa mensagem com amor, então muitas vezes isso soa como uma arrogância, e na maioria das vezes. Nós tivemos Thalita e o Vinícius. Nós tivemos na conferência do Steiger. Como é bacana, né, você ver pessoas, né, e ficar lembrando de coisas, né? Conferência para mim é muito bacana, né? Eu lembro quando eu era pequeno, lá em Assis eu acho que uma vez, mãe, a senhora levou eu num lugar assim, que eu acho que era 70, antes 60 e pouco, 70. Que era lá para 1970 e tal. Eu era uma criança ainda, pastor, né? E estava praticamente no colo, né? Aliás, eu fico contente, né, de olhar o China, ver o Robson, né, tão novos assim, né? A gente fala, não estamos tão velhos assim, né? É ruim quando você vê uns amigos acabados, né? Você fala, nossa, estão ficando velhos, né? Um elogio. Aliás, é bom tê-los aqui, viu? Robson faz tempo, a gente não se via, né?
Estava contando para eles quando a gente ia para as casas de recuperação, né? As experiências, né? Eu também a introdução é a introdução do peregrino, tá? Eu vou e volto. Eu lembrei quando eu fui. Lembrei não, hoje eu recebi uma ligação de um rapaz de Salvador que está na clínica de recuperação da Igreja Renascer aqui em Santana do Parnaíba, que o João Moisés teve um contato com outra pessoa lá e chegou até mim e nós encaminhamos. E esse rapaz, ele está internado, está bem, já está para ter alta, e assim foi uma grata surpresa, né? E você fala, puxa vida, né? Que bacana, e ele está ligando, ó pastor, sou fulano, sou Marcelo, de Salvador, mas eu estou ligando que eu estou bem, vou sair da casa de recuperação, já estou recuperado, quero ser presbítero, diácono. Eu falei, bacana, né? Como é legal, né? Então você fazer parte desses processos, né? E aí dentro daquilo que eu estava falando também, né? De você ir num congresso, aí lembrar do passado, lembrar das pessoas, né? Como é gostoso isso, esse mundo, né? De estar junto com a igreja, conhecer pessoas, né? Para mim isso era um fascínio muito grande. Então quando eu era menino eu via isso, eu achava maravilhoso. Eu fui crescendo nos acampamentos, vendo tudo isso, né? Vendo essa multidão de pessoas e conhecendo pessoas e aí a gente vendo assim o que Deus está fazendo através do Steiger, né? Através do David Price, que é um cara maluco que prega o evangelho, vai assim, já pregou pregando em lugares assim onde que o islamismo impera, onde a religião, né, muçulmana, você falou de Jesus, os caras estão matando, e ele pregando em lugares assim, Irã, Istambul, coisas malucas, os caras usando, né, o rock, usando a música, e você vê como é maravilhoso, né? E de repente você, eu falando com o Luke, eu falei do Dani lá de Portugal, e ele falou, não, então eu estive lá com o Dani falou de você, e eu falei, puxa, como é que o mundo é pequeno, né? Como é que as relações, as pessoas se conhecerem em lugares, né, distintos, né? O China está aqui hoje, né? O Eduardo Lee está aqui hoje, né? O pastor Ismael falou que não pode falar perto da mãe dele, Lisa, ela não está aqui. Mas o Eduardo, ele está lá do outro lado, na China, e aí ele se comunica, né, com a gente aqui. Mas isso essa comunicação, ela se torna matéria, né, quando ele está aqui, porque essa amizade que a gente tem é uma realidade, né? Então nisso tudo eu estou dizendo que isso é relacionamento. Isso é amizade, e daquilo que a gente vive como corpo, daquilo que a gente lá atrás, né, já recebeu de Deus, recebeu uma palavra, né, que a gente vislumbrou, que a gente imaginou. Então assim, eu era menino, eu imaginava um monte de coisa, eu falava, eu via, queridos, pastores pregando, e eu falava, nossa, que bonito, que um dia eu queria isso daí, né? Eu almejava isso, eu achava bonito. Mas assim, eu não achava que eu teria condição de fazer isso. E aí, quando tem hora que eu começo a parar e pensar, eu falo, puxa vida, né? Hoje Deus me leva em tantos lugares para falar, e é tão maravilhoso, é tão gratificante. Você fala assim, pô, você tem horas que o diabo, ele pega você e fala assim, você não tem condição, você não sei o que, você isso e aquilo, você errou, você pecou, e começa a colocar peso muito grande, né, sobre nós. E a gente começa a acreditar. Tem hora que a gente acredita, não é qualquer pessoa, é um pastor, é um presbítero, é um pastor de muitos anos que pode acreditar numa mentira do diabo. De dizer que acabou o teu ministério, você não vai mais para frente, é isso. E qualquer um de nós pode estar suscetível a isso, a ouvir a voz do diabo. E isso tudo, a solidão pode fazer isso com a gente. A solidão, ela é um câncer que ela brota no nosso coração e que nós temos que, através dos relacionamentos, daquilo que faz parte da gente como igreja,
Porque se a gente deixar, a solidão, ela vai encalacrando no nosso coração e a gente vai escutando aquilo que são as vozes do inimigo. Aquilo que não é a realidade de Deus para a nossa vida. Porque quando Deus ele manifesta para nós a vontade dele, sempre vai ter a ver com o outro. Você está envolvido no meu chamado. E eu estou envolvido no teu chamado. O meu ministério e a minha vida, ela não tem sentido se você não estiver junto disso. E a recíproca é verdadeira. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, você faz parte do meu chamado. Você tem tudo a ver com o meu chamado. Qualquer coisa que diga, qualquer palavra, qualquer vento, qualquer sopro, que fale do meu e do seu ministério, que nós não tenhamos a ver, é mentira do diabo. Porque vai falar de solidão. Queridos, estar só é uma coisa. Viver em solidão é outra. Viver em solidão não tem a ver com o Evangelho. Não tem a ver com o propósito de Deus se revelar para a humanidade. Porque como Deus pode se revelar através de alguém que vive em solidão? Deus ele só se revela através daqueles que vivem em comunhão. Aqueles que vivem com outros, aqueles que se relacionam. É dessa maneira que Deus se revela. E essa é a vontade de Deus, se revelar para aqueles que não o conhecem. Então a solidão, nós temos que entender que é um mal. Que nós não podemos confundir os momentos que Deus nos leva a estar só. Porque nós precisamos de momentos de estar só. E nós vamos ver isso aqui já já. Então, eu tive alguns momentos aí com alguns irmãos e alguns pastores nesse final de semana, com a conferência do Stagner, assim, de vendo como é bacana também você escutar o outro e aquilo que ele falar ecoar no seu coração. Vocês, acho que quando vocês não chegaram a ver aquele debate que teve, nossa, cara, o Zé Bruno do Resgate falou tanta coisa. Naquele momento eu fui lá e falei, cara, nossa, Bruno, me perdoa, porque teve uma época que eu não escutava Resgate, cara. Por causa da teologia que vocês estavam vivendo. E hoje, como é bom escutar você, assim, de que, né, vocês se libertaram disso. Né? Estão vivendo um outro momento. Né? E como é gostoso você ouvir o outro. Porque quando você fala, você se escuta. Quando você escuta o outro, você é confrontado naquilo que você pensa. Quando eu fazia psicologia, uma das coisas que os meus professores me falavam, você tem que fazer supervisão, você tem que fazer terapia também. Então todo terapeuta tem que fazer terapia. Não é isso, psicólogos? Não ouvi isso aí também? Te escuta, você tem que fazer terapia. E logo quando eu estava no seminário, eu já escutava. A minha diretora Ivone falava assim, ó, você tem que fazer terapia, viu? Terapia não é para louco não, porque a gente pensa, falei, ó, tá me passando psicólogo aí. Orar pelo irmão, está com problema. Não é nada disso. Né? Tem situações na nossa vida que a gente passa por perdas, por lutos, né? Seja um luto de morte ou de um luto do emprego, né? Que é perder, aquele emprego morreu. Tantos anos se passaram, você pensou muita coisa e agora tem gente que por causa da perda de um emprego acaba com a vida. Eu cuidei uma vez de um senhor que ele perdeu o emprego, já até morreu. A depressão, o processo de afundamento dele foi tanto, cara, não aguentou. Perdeu o emprego.
não suportou, depois de um tempo perdeu a esposa, perdeu tudo, perdeu família, perdeu o chão, virou um morador de rua. As perdas para nós, elas podem ser arrasadoras. Então tudo vai depender de quem está do nosso lado. Nós precisamos entrar em contato com as nossas perdas. Nós precisamos olhar para as nossas perdas como situações que nós vivemos e vivenciamos e saímos daquilo dali vencedor. Porque nós estamos vivos, que a vida continuou. Nós perdemos dinheiro, nós perdemos emprego, mas nós continuamos vivos. A vida continua. Eu falando com um pastor amigo e ele falando que perdeu a família. Perdeu a família. Perdeu a esposa. Está com o filho, mas o filho perdeu o chão. O ministério deu uma balançada, a cabeça dele balançou. Por um tempo perdeu o emprego. E a gente conversando, ele, um pastor, amigo. Como é difícil. Eu sei, eu posso até falar aqui. Ele pregou já aqui. Como é difícil você ver um amigo seu sofrendo. E aí ele falou, nós precisamos falar disso, nós precisamos falar daquilo, nós precisamos falar. Se eu falo, e aí ele falou, eu tenho que falar, né? Nós vamos ter o congresso underground, e eu vou falar, eu tenho uma palestra lá, mas eu vou falar de outra coisa. E ele quer, nós precisamos falar disso, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos falar para os casais, olha, vocês precisam fazer isso, olha, você, o que é? Aí a gente começou até a falar do Vini, aí, mas o Vini, o que é ele? Para onde ele quer ir? E aí a Thalita quer ir para lá também, mas sabe, aí a gente começa a se preocupar porque a gente viu que não deu certo com a gente. Que a gente começou a investir em coisa, a mesma coisa você chegar e falar, vamos começar uma sociedade, aí um falar, não, vamos abrir uma transportadora de frutas, aí o outro fala, não, vamos de roupa. Aí o cara, não, então tá bom, vamos tentar os dois. Aí chega uma hora que a sociedade não vai para frente, porque uma das coisas é que a senhora, não, vamos tentar. Não é assim. Então nós precisamos escutar o outro, porque o outro vai trazer, muitas vezes, aquilo que a gente não quer ouvir, que é a verdade, é a realidade. Alguém aqui já fez terapia? Quem mais? Sabe o que é terapia? Como é que faz a terapia? Porque tem gente que fala, nossa, terapeuta, os caras ganham dinheiro sem fazer nada, só escutando os outros. Ainda mais quando tem o divã, não é a minha linha, psicanálise. Né? Aí eu sento aqui, a pessoa senta ali na frente, mas tem uns que ficam lá, né, sentado. Fala aí, né? Aí diz que o terapeuta fica lá jogando, né? Fica lá fazendo outras coisas, dormindo. Né? Isso daí é mito, né? Então a pessoa, ela está escutando. E é tão interessante, só para vocês entenderem, assim, como em situações que as pessoas são confrontadas, né? A pessoa fala assim, eu não gosto daquela pessoa, não, mas aí, então ela vai falar outra coisa. Então a gente pega aquilo lá que incomodou a pessoa, né? Que a gente fala de escuta seletiva. Então você está falando que você não gosta de fulano. Não falei, nossa, eu amo, não, é que você falou, agora você falou, olha, eu não gosto disso. Aí a pessoa se dá conta daquilo que ela falou. Então a terapia é isso, é você escutar aquilo que você está falando, que a gente chama de devolutiva, né? Então você devolve, olha, é isso, então você está dizendo isso, então você quer fazer isso? Não quero. Não, mas você falou que queria fazer. Estou dizendo que você falou. Não quero. E aí vai, daí a pouco a pessoa fala aquilo de novo. Aí a pessoa fala de novo. Aí você chega e fala assim, olha, você reparou que você falou 3 vezes sobre isso? Eu? Não, você falou. Então você vê como aquilo é forte para você. E como é que a gente faz isso? Com o outro. É claro que um psicólogo, um psicanalista, um profissional é um profissional. E o amigo? O amigo pode falar isso também.
dentro da maneira dele, do jeito dele, mas ele vai te devolver aquilo lá. Abre a tua Bíblia em no Salmo 25, no capítulo 25, a partir do 14. Salmo, capítulo 25, a partir do verso 14, diz assim: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, e ele me tirará do laço os meus pés. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração e tira-me das minhas angústias. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. O salmista aqui está fazendo uma oração de clamor, porque ele está só. Ele está só. Aqui não aparece a palavra, mas aqui no verso 16, algumas traduções, tem alguma aí de vocês que está só. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou só e aflito. Tem alguma tradução? Estou solitário. Olha para mim, estou aflito. Esse é o momento que ele está declarando a solidão. Ele está declarando a aflição. Mas ele não está só. Por quê? Porque ele está com Deus. Ele está falando para Deus. Então nós temos que ter os nossos momentos de estar só com Deus, falar com Deus, ter intimidade com Deus. Mas nós temos que ter os nossos momentos com os irmãos também. E não é vergonha para a gente, não. A gente chegar e abrir o nosso coração e chegar, olha, eu estou aflito. Estou me sentindo desamparado, irmão. Meu coração está triste. Não tem irmão que é assim, chega na igreja e tal, aí vem na igreja, aí beleza, aí você vai, né, vai fazendo amizade, aí passa um tempo, aí ele não vem. Aí você, irmão não veio, irmão você não veio e tal. Aí vai indo, aí parece que ele não vem só para a gente chegar e falar, irmão, e aí irmão, como é que tá? Irmão, puxa. Aí assim, como é gostoso, né, pessoa? Senti sua falta. Só que a gente também fica naquele negócio, será que eu vou falar pro irmão, vou cobrar ele? Tem um irmão aí que eu vira e mexe, eu ligava para ele. Irmão, eu liguei para ele hoje, mas eu liguei para falar outro negócio, né? Mas eu acho que ele fica até pensando assim, né? De novo, meu pastor, e aí, né? Tá. Então, é gostoso, né? Você, alguém, por um lado, é meio conflitante. Por um lado é meio assim, não sai do meu pé também, né? Eu sei, hora do culto. Mas, por outro lado também, você fala, poxa vida, pensou em mim, né? A pessoa pensou em mim. Agora, você não tem ninguém pensa em você, ninguém fala nada. É ruim, você quer... Porque tem hora que você não está legal. Você está passando por um problema, você já não está bem. Aí o diabo parece que começa a lançar um monte de setas, situações, então, aí você... Quero ver então mesmo, como é que é, se o pessoal vai sentir minha falta. Eu não vou para a igreja, vou ver, só assim. Aí mais, 2 semanas, ninguém ligou para mim. 3 semanas, ninguém ligou para mim. Eu estava pensando, puxa vida, o Michel está quanto tempo lá, né? Ele não está podendo, né? Podendo entrar lá, né? Receber visita. Quem está no campo, né? Agora esse negócio de Skype, de um monte de coisa aí, está tudo mais fácil, né? Mas eu lembro quando o pastor Eliseu chegou e falou assim, nossa, eu tô... Se vira e mexe, ele estava, Eliseu Góes,
Vira e mexe, estava na iminência de entrar em depressão. Ela falou, eu estou aqui sozinho. Português aqui é difícil. Ainda mais para onde ele está, lá para lá de Porto, muito religioso, muito católico e tal. Então o cara sozinho, o cara ficava angustiado. Falou, eu estou entrando em depressão aqui, cara. Sozinho aqui. Muito difícil. Muito difícil você se sentir só. Eu fico pensando assim, né? Esse negócio de ter filho, cara, é bacana, assim, até pensar, se você pensar, né? Falar, quando eu ficar velhinho, como é que eu vou fazer? Você pode olhar na cara dos filhos, cuidei de você, né? Mas tem que cuidar de mim. Agora, gozado, você vê assim, tem famílias em que o pai tem muitos filhos, mas os filhos não querem saber do pai. Porque assim, ele foi tão tirano e muitas vezes, inconscientemente, foi muito chato, foi muito... e as pessoas não querem saber dele. E assim, pelo fato de ser, eu vejo o pai da Marli, né? Assim, como foi a morte dele, tudo. Ele tinha muitos filhos, ele era um homem muito sisudo, muito... não era de ficar dar muito carinho, daquela coisa com o filho, mas assim, como os filhos dele amavam ele, como as filhas amavam, né? De uma maneira peculiar, diferente. Por quê? Porque aquele homem, aquele jeitão dele, mas ele cuidava, ele amava. Ele cuidou eles cuidaram, né? Minha sogra também cuidou do Silvano, que é da mesma idade do Rodolfo, que eles perderam o filho mais velho, um acidente, morreu o filho mais velho, irmão da Marli, mais a cunhada e mais um bebezinho, e só ficou o Silvano. Eles cuidaram do Silvano. Silvano hoje é comandante lá da polícia de Avaí, lá da cidade, formado em Direito, 3 filhos, casado, um homem, um senhor, todo duro, todo sisudo, mas que amava. A questão não é essa, né? A questão é como é que são as nossas relações, né? Como é que são as nossas relações com o outro? A gente não precisa fingir, não precisa demonstrar aquilo que a gente não é. Pastor Ismael mesmo. Pastor Ismael é uma pessoa super carinhosa, né? Super simpática, né? Eu acho que ele é meio brucutuzão, assim, que nem eu, né? Talvez assim um pouco mais, né? Pouca coisa, né? Mas é o nosso jeito, né? A gente é meio assim, meio antigão, mas eu creio que as suas filhas sabem do amor, né, que você tem. Eu já vi, né, várias vezes lá, elas mandam no Instagram, no Face e tal. A gente vê, eu sei do amor que meus filhos têm por mim, né? E isso tem a ver com a gente, mesmo quando a gente está sozinho, a gente sabe que a gente tem amigos, a gente sabe, né, do outro lado do mundo, né, Eduardo? A gente tem amigos. A nossa vida não é uma vida de solidão. A gente pode não ser aquela pessoa muito expressiva, comunicativa, simpático, né? Até agradável. A gente, dependendo do jeito, a gente é meio desagradável, né? Não é aquela pessoa, né, que todo mundo gosta de estar junto. Mas talvez no momento que do pega mesmo, é a pessoa que fala, não, esse aqui, esse que eu estou junto dele. Porque esse cara aqui, ele ama. Porque esse cara tem amor no coração. Eu penso que Pedro, né? Pedro devia ser meio estilão, pastor Ismael, né? Mas a gente vê no final do ministério, né? Porque ele era aquele jeitão, brigava com todo mundo, cortava a orelha do povo, né? Mas era um cara que estava lá. Era um cara que vivia, que amava o que fazia, né? Então nós vemos aí que essa intimidade com Deus, né, ela tem a ver com a comunhão da gente saber os desejos, os pensamentos e o anseio de Deus. Quando eu tenho
não ando só, mas eu tenho intimidade com Deus. Irmãos, não tem como eu ser uma pessoa que tem intimidade com Deus e ser um solitário. Não tem como. Que nem água e óleo. Se eu sou um cara que eu tenho intimidade com Deus, a minha característica não é de solitário. As pessoas não vão olhar para mim e ver uma pessoa que manifesta solidão. Não, as pessoas vão querer estar comigo, mesmo eu sendo chato, mesmo eu não sendo a pessoa mais agradável do mundo, mesmo eu tendo o meu jeitão meio avoado, meio isso, meio aquilo, mas não, essa é uma pessoa que... E é gostoso você ter os feedbacks, né? De quando você marca alguém. Lá no Instagram, ontem veio um cara do nada lá, um cabeludo lá, um barbona. Aí ele chegou e falou assim: pastor Quelé, falou, cara, eu fumei muita maconha escutando suas pregações. Falei, isso é bom ou é ruim? Ele falou, cara, eu te escutava. Sabe, esse cara talvez você já tenha tido até contato. Talvez não teve, porque ele era lá de Minas, lá do acampamento que a gente foi, naquele acampamento lá. E ele ia lá, disse que ele era muito doidão, fumava mas ia no acampamento, né? E falou que foi marcado e tal. E você vê assim, você criar um vínculo, um laço, e de repente o cara vinha olhar assim pra você, sabe, como que tivesse uma relação com você. Pô, você, pastor Quelé, cara, você pregou pra mim, você não sei o que. Falou, cara, eu quero te falar, cara, hoje eu sou missionário, cara, eu já fui lá pra África, Deus me usou lá, tô com a minha família, e nós estamos fazendo missões, fiz seminário e tal. Cara, que louco, né, meu? Que maneiro, né, assim, você fazer parte da vida de alguém, de alguém assim, indiretamente, né, sem nem saber, e o cara vem assim, sabe, todo com vínculo com você, e você fica, me perdoa, eu não sei quem você é, tudo bem, cara, mas eu sei quem você é, cara, entendeu? Então isso é louco, cara, né? É rico. Gênesis, abre a tua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis 2, no verso 18. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Tá, tudo bem, tá falando da questão da companheira e tal. Mas não é só isso. Aqui ele não estava falando só de sexo. Aqui ele está olhando para a criação que ele fez tão bonita, e ele está bom, ótimo. Eu fiz, o homem está aí e agora. A minha arte. Então, era interessante que Deus ia fazendo e viu Deus que isso era bom, tudo que ele fazia era bom. Só que uma coisa ele fez, não que não era bom, ou que aquilo era ruim, mas não era bom que aquilo que ele fez continuasse só. Ou seja, a criação de Deus não tem a ver com solidão. O homem que Deus criou, não é bom que ele tenha solidão. Não é bom que ele fique só. Não é bom que a vida dele seja uma vida solitária. Que ele não se relacione, que ele não produza, que ele não gere vida, seja vida física ou espiritual. Então Deus está dizendo aqui no início da criação que nós não devemos ficar só. Que nós temos que entender que os momentos de solidão ou os momentos de estar só são situações em que nós vamos tirar proveito disso. São momentos de reflexão, são momentos de autoconhecimento. São momentos em que nós vamos começar a valorizar e a criar valores sobre aquilo que a gente é e aquilo que a gente tem. Mas não são momentos em que a gente vai se prostrar, em que a gente vai ficar
curtindo a desgraça, a derrota, e vamos fazer daquilo um estilo de vida. É um momento. Tem vezes que a pessoa chega, quando vem se aconselhar, a pessoa, olha, eu estou passando isso, está assim, está assado, e aqui é só desgraceira, e aí, o que eu faço? Eu falo, curte esse momento. Curte a sua desgraça, né? Curte o seu momento de dor. Tem momentos que você vai chorar, mas chora. Vivencia aquilo dele, sente aquela dor. Não é aquele negócio, né? Calma, homem não chora. Leandro, homem não chora. Aí a gente aprende o quê? Não demonstre os seus sentimentos. Não entre em contato com a dor. Não é isso. Nós temos sim que sentir, que entender que aquilo ali é para mim, que essa dor é minha, que eu preciso sentir isso. Quantas vezes a gente não fala, né? Ah, eu não quero isso para o meu filho, eu não quero que o meu filho passe por isso. Então a gente vai preparando tudo para que os nossos filhos não sofram. Tem gente que morre, qualquer coisinha está sentindo dor. Ai, por quê? Porque provavelmente o pai, a mãe não deixou sentir dor, não deixou passar por aquilo, né? E aí, muitas vezes, criam-se as fobias, que as pessoas não têm contato. Você pegar uma pessoa que vai lá, uma mulher que chega lá, olha, pega uma barata, não que seja comum, né? Mas tem mulher que pega a barata lá, põe a barata lá, mata a barata. Agora tem mulher que viu a barata, a barata, parece um monstro, parece um negócio que a mulher começa, o coração começa a bater, começa a ficar vermelha, começa... Por quê? Porque fatalmente, quando ela era criança, alguma situação ela teve, que ela não entrou em contato com aquilo, que ela passou por isso, né? Ela pulou, né? Esse contato, né? Esse sofrimento, de ver que aquilo dali, que aquele inseto, ele não vai fazer nada, não é um alien, não é um dragão, né? Não é um dinossauro, mas tem pessoa que é. Tem homens, né? Não só mulheres, mas homens, vê barato, desmaia. Né? O homem está lá, é machão, vê um rato. O que faz aquele camundongo, aquele ratinho? Ou tem outros que têm medo de altura. Então são os medos em que em alguma situação da nossa infância, da nossa vida, a gente teve um trauma. Um choque. E a vida cristã, querido, nós não podemos. Não, deixa ele é novo na fé. Vamos passar por isso. Pula. Não, isso aí não, ele acabou de vir na igreja, vamos passar por isso aí. Vamos poupar o irmão. E aí a gente começa a criar um monte de crentes com fobias. E aí quando eles se deparam com alguma situação onde eles têm que lutar sozinhos, eles não conseguem. Por quê? Porque nós não preparamos eles. Porque nós, é melhor não. Muitas vezes, queridos, nós até deixamos, nós vislumbramos, né, nas ovelhas, né, no nosso rebanho. Nós queremos ovelhas assim, minhas ovelhas vão ser dessa maneira. E aí, quando a ovelha ela não é de acordo com o que a gente acha, então a gente acha que a gente falhou. É que nem um filho. O filho que você tem vezes que o cara fala assim, meu filho vai ser médico. Tá, por quê? Médico é médico, né? Ou vai ser engenheiro. Por quê? Porque eu não fui. Porque eu era o homem que cuidava de não sei o que lá. Eu era auxiliar, mas meu filho vai ser um médico. Que bonito, né?
Tem que ver se o menino quer ser médico. Tem que ver o que ele quer. Tem que ver o que Deus tem para ele. Então a gente começa a sonhar o sonho dos outros. E a gente faz isso na igreja também. A gente fica sonhando o sonho dos outros. Não, você vai ser missionário aqui? Não, Vinícius, não dá certo esse negócio. Você tem que ser missionário lá. Você tem que ser pastor aqui, você tem que fazer isso. E a gente não deixa os irmãos passar. Passou por problema, vamos arrebentar o pau. O que teve os irmãos? Teve um problema aí de relacionamento, irmão? Vamos acertar, vamos confrontar, vamos. Aí as pessoas não querem. Tem pessoas que não querem ser confrontadas. Não querem olhar um para o outro, que é ruim, é chato. Você tem que falar para o outro, você tem que falar que você errou, você pedir perdão. Isso é ruim. É chato. Eu não quero isso. E o que a gente vai fazendo? A gente vai trabalhando então a solidão. Aí a gente está dentro da igreja só, com o coração solitário. Lá em Lucas 10, 11, não precisa abrir, mas lá diz assim, que Jesus, quando ele mandava os discípulos, ele mandava 2 em 2. Por quê? Para um ajudar o outro, para um fiscalizar o outro, para um ser ouvido do outro. O que você está fazendo? Então, ele sempre mandava 2 juntos. Então, assim, a responsabilidade, o peso de ir lá, de pregar, de falar, mas tinha que estar 2 juntos. Em Eclesiastes 4, abre lá agora. Eclesiastes, capítulo 4. Depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 4, a partir do verso 9. Eu lembro desse aqui, eu lembro de uma história, eu já contei aqui muito tempo atrás, mas lá pro lado do Polo Norte, o cara ia passando, estava aquele nevoeiro, muita neve, muito alto, o cara caminhando, e de repente ele olha à frente e ele vê o cara caído. Ele chega lá, quando ele olha, o cara está quase morto. Ele olha, ainda faltava um tempinho para ele chegar na outra cidade, ele fala, eu não vou conseguir ajudar esse cara, não tenho nada aqui. E ele resolveu largar o cara. Largou o cara e foi embora. Passado um tempinho, veio outro cara, passou por lá, viu aquele cara cair no chão, parou, colocou aquele cara nas costas e foi caminhando lentamente. E foi indo. Depois de um bom tempo, caminhando, ele encontra aquele primeiro que tinha passado. Estava caído no chão e morreu de frio. Ele parou, olhou, o cara estava morto. Ele foi, voltou, pegou aquele outro que estava nas costas, pôs de novo nas costas e lentamente, devagar, ele foi para a cidadezinha. Até que os 2 chegaram em segurança e os 2 conseguiram sobreviver. Qual é a moral da história? Na verdade, aquele segundo, ele foi salvo pelo calor daquele cara. Quando ele resolveu ajudar o cara, parar, colocar ele, o calor dele aqueceu ele. Ele foi mais devagar, mas ele conseguiu chegar no destino. Esse texto ele fala mais ou menos, né, sobre isso. Lá no Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga no seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Lá no verso 9, é melhor ser 2 do que 1. Por quê?
Porque, obviamente, dois, o trabalho vai ser melhor. Então, o seu trabalho vai ser muito mais frutífero, mais profícuo. Quando eu fazia seminário, que a gente saía para fazer os evangelismos, né? E era interessante que você está ali focado, né? Tal. E quando a gente ia de dois, era muito interessante. Porque assim, você sozinho, parece que fica mais envergonhado, fica mais naquela. Um parece que incentiva o outro, você vai, né? E o outro, você está falando uma coisa, o outro ajuda a falar, sabe? E depois, quando você termina, depois você, sabe, um conversa com o outro, parece que é muito mais produtivo o seu trabalho. Agora, em termos práticos mesmo, daquilo que é trabalhar, né? Daquilo que é produzir, obviamente. Em dois, nós vamos produzir muito mais, muito melhor, né? E muito mais rápido. Segundo aí, no verso 10, é óbvio, né, querido? Se você cair, se tiver alguém do teu lado, vai te levantar. Vai te levantar. Né? Literalmente. Agora, espiritualmente, também. Né? Você caiu, tem uma pessoa que vai chegar do teu lado e vai falar, irmão, levanta. Cara, em nome de Jesus, sai dessa daí, cara. Levanta, cara. Levanta a cabeça, não fica aí, não é teu lugar. É alguém que vai chegar para você e vai te incentivar a você caminhar. Não é isso. Deus não te chamou para isso. Deus não te levantou para isso. Então são palavras de amor, são palavras de incentivo, que a pessoa vai levantar e vai continuar o ministério dela. Terceiro aí, 11, da gente ser esse incentivo, né? De ter alguém do meu lado que me aquece, que não deixa eu esfriar, né? Que nem aquela coisa do Levítico, né? O fogo arderá continuamente no altar, né? E ele não vai se apagar. Por quê? Porque as brasas vão estar junto. O sopro do Espírito vem, que vai jogando para cá e para lá, e aí uma brasa vai passar na outra e a gente vai esquentando. Agora sai dali, você vira carvão, você perde a tua função, perde o sentido. Então a gente não esquenta mais ninguém. Agora você não esquenta nem você mesmo, quanto mais esquentar outra pessoa. E em quarto aí, no 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Então, o gigante filisteu estava lá contando vantagem, mal sabia, né? Mal sabia que tinha Davi, né? O grande Davi. Vou chamar meu irmão mais velho, né? Que é o impossível, né? Não necessariamente é o mais forte, é o mais vistoso, mas é o que tem o milagre, né? Então tem aquele irmãozinho lá que não dá nada, né? Você não dá nada, mas é aquele lá que vai te ajudar, é aquele que vai te levantar, é aquele que vai te trazer uma palavra de revelação, vai te trazer a profecia de Deus para você. Pessoas que te levantam, que te incentivam, que está junto, entendeu? Que você vai, primeiro também o negócio quando você vai orar por um endemoniado, né? Dependendo de quem que você está, rapaz, você olha para o irmão fica com cara de medo, dependendo do irmão que você está, ele está cheio de coragem, um olha para o outro, não, nós estamos juntos e vamos que vamos, e pode aparecer o demônio que for, que você, um incentiva o outro, um vai. Eu lembro uma vez que nós tivemos uma experiência, né, muito terrível, aí a gente teve que chamar o Vebinho, né? Eu olhava para os meninos lá, Isaac, Salomão, eles olhavam para mim, eu morrendo de medo por dentro, assim, né? Aí e eles olhavam para mim, e os caras olhavam, e eles vão para cima, tudo morrendo de medo, né? Aí chegou uma hora, o negócio estava tão feio, que a gente falou, meu Deus do céu, vamos chamar o Vebinho. Aí chamamos o pastor Weber, né? Aí, que era o nosso pastor, né? Aí ligava, pastor, vem aqui que o negócio tá feio aqui, que o negócio é legião aqui, velho.
sai e volta, e tal, daí a pouco ele veio e o negócio pegou e brigando e tal, não, agora, né, o pastor Weber vai, passa um tempinho, só dá o Webinho ligando pro Gilson, ô pastor, vem cá ajudar, aí veio o Gilson, o nosso pastor que já morreu, e era um cara também cheio de autoridade. Eu lembro que até uma vez quando vocês tinham a padaria lá em Altino, que era uma funcionária de vocês lá que ficou endemoniada, não sei se você lembra lá, não sei se ainda estava lá com o Marcelo, que era lá onde morava ali nos corticinhos ali em Altino. Aí o Marcelo chamou, vamos lá, estamos uma menina endemoniada, vai lá, né? Rapaz, o negócio era feio, que saía de um lugar e ia pro outro, era um cortiço, rapaz. Você falava, sai daqui, pegar na outra menina do cortiço lá, ué. Foi um negócio meio, como é que é aquele filme lá do Ghostbusters? Um negócio meio louco assim, sabe, cara? Aí eu falei, o quê? Pastor Gilson, vem, né? Então, é hora que a gente tá, um anima o outro, um incentiva o outro, dá coragem pro outro, em situação que a gente não sabe, né? O outro sabe. Ou se o outro não sabe, ele cria coragem com você. Então a gente junto, né? Um vai incentivando o outro, um vai ajudando o outro, né? Não deixa a peteca cair, né? Agora sozinho a gente fica com medo, né? A gente fica apavorado, né? Eu lembro, entrando nessa linha de orar para o endemoniado, mas eu lembro no interior de São Paulo, a gente num acampamento orando, e aí disse que a moça foi lá orar lá e tal, e aí disse que foi embora e o negócio foi atrás dela, né? Aí ela voltou atrás da gente, ela falou, veio atrás de mim, né? Então por quê? Você está sozinho, mas ela não estava sozinha, ela também não podia expulsar, ela não podia repreender, podia. Mas tem vezes que sozinho a gente fica com medo, é inseguro. Mas para terminar, João, vai lá em João, capítulo 16. João capítulo 16, no verso 32. Diz assim, eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Repita comigo, não estou só. Não estou só. O Pai está comigo. O Pai está comigo. O Pai está comigo. Você não está só, meu irmão. Jesus, ele ficou só por um momento. Mas ele, o Filho de Deus, ele declarou. Por que ele declarou isso, queridos? Porque ele era homem. Porque ele tinha medo. Como nós. Então, queridos, nós vamos ter medo. Quando nós estamos só, nós temos medo. O temor vem sobre nós. Mas nós precisamos declarar a palavra. Nós precisamos declarar a palavra. Eu não estou só, porque meu Pai está comigo. Amém. Meu Pai está comigo. Quantas vezes, queridos, nessas situações em que orar para o endemoniado, eu estava morrendo de medo, mas lá dentro eu declarava a palavra. Eu declarava a palavra. Quantas vezes, querido, nós vamos tomar alguma decisão, nós estamos com medo, nós temos que declarar a palavra. Quantas vezes nós estamos diante de uma enfermidade que nós não sabemos o que vai acontecer com um ente querido nosso, com a gente, nós temos que declarar a palavra, aconteça o que acontecer. O meu Pai está comigo, eu não estou só, eu não estou só. E para terminar, João, no capítulo 8, João capítulo 8, o verso 29. Aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado.